Guerreiro estoico, pare um instante e reflita comigo. Vivemos em uma era em que quase todo mundo parece carregar uma necessidade insaciável de provar alguma coisa. As pessoas querem provar que têm razão, que são dignas, que são fortes, que são especiais. Correm para as redes sociais para mostrar a vida perfeita, gastam horas defendendo opiniões em discussões que não levam a lugar algum. Escrevem mensagens intermináveis, tentando ser compreendidas. E muitas vezes, quando o mundo não responde como elas esperam, recorrem a um último recurso: implorar para serem vistas, ouvidas, validadas. Mas o estoico não entra nesse jogo. O estoico não precisa gritar para ser ouvido, nem mendigar atenção, nem muito menos correr atrás de validação. Ele entende que a maior prova de força não está em convencer os outros do seu valor, mas em permanecer firme, silencioso, seguro de si. Porque o silêncio, quando bem praticado, fala mais alto do que qualquer explicação. Pense em quantas vezes você mesmo já caiu nessa armadilha. Talvez alguém o tenha rejeitado, ignorado ou desrespeitado. E o que o impulso faz? Você insiste, manda mais mensagens, liga novamente, escreve longos parágrafos, tentando provar que merece ser visto, tentando arrancar uma reação que nunca vem. No fundo, cada tentativa de ser compreendido é uma entrega de poder. Você está dizendo sem perceber: a minha paz depende da sua resposta. E esse é o maior erro, porque paz que depende do outro não é paz, é prisão. O silêncio estoico nasce exatamente dessa consciência. Marco Aurélio e Epicteto já sabiam: quanto mais você valoriza aquilo que não controla, mais perde o domínio sobre si mesmo. E correr atrás de quem não quer ouvir, implorar pela atenção de quem já decidiu se afastar, é entregar o seu controle, é colocar a sua dignidade nas mãos erradas. Veja bem, não se trata de orgulho vazio, de arrogância, de frieza. Trata-se de clareza, trata-se de dignidade. Força verdadeira não é rebater insultos, não é insistir em conversas sem fim, não é repetir explicações que já foram ignoradas. Força verdadeira é quando alguém o desrespeita e você, sem levantar a voz, simplesmente escolhe se afastar. Você não precisa provar nada, não precisa justificar nada, não precisa mendigar por nada. A sua ausência fala mais alto do que qualquer defesa que pudesse preparar. Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele está carregado de disciplina, de autocontrole, de respeito próprio. Ele é uma declaração silenciosa que diz: eu me escuto, eu me entendo, eu me respeito e não preciso da sua aprovação para validar o que já sei sobre mim mesmo. É por isso que o silêncio incomoda tanto. Porque quando você não reage, quando você não responde, quando você não se explica, o outro perde o controle que acreditava ter sobre você. O silêncio, portanto, não é fraqueza, é poder. Não é covardia, é estratégia. Não é indiferença, é escolha. É a forma mais profunda de dizer: eu não sou escravo das suas atitudes, eu sou dono das minhas reações. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Sobre o silêncio que protege, que liberta, que devolve a você a energia que antes era desperdiçada em discussões inúteis e explicações sem fim. Ao longo deste caminho, vamos explorar 6 verdades estoicas que mostram por que o silêncio é um superpoder. Se você já se cansou de dar mais do que recebe, se já foi mal interpretado, se já correu atrás de quem não merecia, então este é o momento de mudança. Antes de prosseguirmos, quero propor um exercício simples. Escreva nos comentários essa afirmação que será o fio condutor de nossa jornada. Repita: sou estoico. Há algo profundamente desconfortável que acontece quando você escolhe o silêncio em vez da explicação. A ausência passa a falar mais alto do que qualquer palavra poderia. É curioso, enquanto insistimos em nos justificar, em provar nosso valor, nossas palavras vão perdendo força.
Mas quando você para, quando escolhe não responder, não correr atrás, não se explicar, de repente o peso muda de lado. A sua ausência passa a gritar. Quantas vezes você já viveu isso na pele? Alguém lhe deu um gelo, um desrespeito, um afastamento frio, e dentro de você a voz da ansiedade pedia: fale alguma coisa, reaja, prove quem você é, mostre que se importa. Esse instinto é natural, mas quase sempre nos enfraquece. Porque cada explicação mal interpretada, cada tentativa de convencer, cada palavra jogada no vazio, só aumenta a sensação de que não somos ouvidos. Quanto mais falamos, menos atenção recebemos. Quanto mais insistimos, mais nos afastamos do respeito que desejamos. O silêncio, por outro lado, cria um paradoxo poderoso. Ele não empurra, ele puxa. Quando você se cala, aquele que esperava sua reação se vê diante de algo que não sabe lidar. O vazio. Esse vazio é perturbador, porque nele não há desculpas, não há justificativas, não há argumentos. Há apenas a lembrança do que foi feito e a ausência de sua resposta. E é nesse espaço que o outro é forçado a lidar com a própria consciência. Albert Hubbard dizia: aquele que não entende o seu silêncio provavelmente não entenderá as suas palavras. E essa é uma verdade universal. Se alguém não é capaz de sentir o peso do seu silêncio, de refletir sobre a sua ausência, então suas palavras seriam inúteis de qualquer forma. Por isso, o estoico prefere calar, porque ele sabe que a explicação, nesse contexto, é apenas desperdício de energia. O silêncio age como um espelho. Ele devolve ao outro suas próprias atitudes. É como se dissesse sem pronunciar uma palavra: eu vi como você me tratou. Eu senti o seu descaso, mas não preciso gritar para afirmar o meu valor. O meu silêncio já basta. Esse tipo de silêncio não nasce do ego, mas da clareza. É quando você finalmente entende que, se alguém realmente se importasse, teria mostrado isso. Se houvesse respeito, não seria necessário um parágrafo para provar quem você é. Se houvesse maturidade, não precisaria se explicar 1, 2, 10 vezes. E é aí que acontece a virada. Quando você se cala, quando decide não perseguir, não implorar, não se justificar, todo o poder que antes estava nas mãos do outro volta para você. O que antes era desespero se transforma em dignidade. O que antes era busca por reconhecimento se torna respeito próprio. O que antes era fraqueza travestida de coragem se revela como força silenciosa. Não se engane. Seu silêncio vai incomodar. Ele vai confundir. Ele vai provocar perguntas. Por que não reagiu? Será que parou de se importar? Será que já não tem mais interesse? E é exatamente aí que o poder muda de lugar. Porque as pessoas podem ignorar suas palavras, podem rebater seus argumentos, podem até zombar de suas tentativas de ser compreendido, mas não conseguem ignorar a sua ausência, não conseguem debater com o seu silêncio, não conseguem lutar contra o vazio que você deixa quando decide se retirar. Esse é o primeiro poder do silêncio estoico. Ele faz sua ausência ecoar mais alto do que qualquer palavra. E nessa ausência, você deixa de ser alguém correndo atrás e se torna alguém que é lembrado. Você sai do papel de quem implora e entra no papel de quem ensina, sem precisar de uma única frase. Quando algo nos fere, seja uma decepção, uma traição ou até a simples indiferença de alguém, o primeiro impulso é procurar fora as respostas. Corremos atrás de amigos para desabafar, vasculhamos as redes sociais em busca de distrações, ou até confrontamos quem nos magoou, esperando uma palavra que cure a ferida. Queremos uma validação rápida, uma frase que dê sentido à dor, uma explicação que alivie a angústia. Mas o estoico caminha em outra direção. Ele sabe que a cura não vem do barulho de fora, mas do silêncio de dentro. Marco Aurélio escreveu: se você sofre por algo externo,
A dor não se deve à coisa em si, mas ao julgamento que você faz dela. E você tem o poder de mudar esse julgamento a qualquer momento. Essas palavras mostram uma verdade simples. A resposta não está nas circunstâncias, mas na forma como você as interpreta. E para enxergar isso, você precisa de silêncio. No barulho do mundo, as emoções gritam. Elas pedem reação. Mande uma mensagem, diga o que sente, prove que você tem valor. Mas, quando você se recolhe em silêncio, os valores começam a sussurrar. E os valores sussurram coisas muito diferentes. Proteja sua paz, preserve sua dignidade. Deixe ir o que já não respeita você. Esse contraste só se revela quando a mente se aquieta. O silêncio, portanto, é como um filtro. Ele separa a emoção do valor. Ele permite que você veja com clareza o que antes estava embaçado pela raiva, pela carência ou pelo ego ferido. No momento em que você decide calar, em vez de reagir, descobre que a verdade que precisava ouvir não viria de fora. Ela já estava dentro de você, esperando apenas que o barulho cessasse. Quantas vezes você já acreditou que precisava de uma conversa para encontrar paz? Quantas vezes pensou, se ao menos eu explicar o meu lado, se ao menos tiver essa última chance, tudo ficará mais claro? Mas quando finalmente teve essa conversa, a dor permaneceu. Por quê? Porque a paz não está no que o outro diz, mas no que você escolhe aceitar. O silêncio é o espaço onde essa aceitação nasce. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que reagir imediatamente à dor é entregar-se ao caos. Por isso cultivavam a quietude, uma pausa antes da ação, um momento de reflexão antes da palavra. Essa pausa não era fraqueza, era força. Não era indiferença, era disciplina. Na sociedade atual, somos empurrados para o oposto. Fale tudo o que pensa, dizem. Mostre seus sentimentos, repetem, mas a pressa em reagir muitas vezes nos coloca em situações piores, porque respeito não se conquista pelo grito mais alto, mas pela firmeza silenciosa. No silêncio, você aprende que não precisa implorar por clareza. Quem realmente se importa mostra isso pelas atitudes, não pelas palavras. No silêncio, você aprende que não precisa mendigar explicações. O tempo revela tudo. E no silêncio, você descobre que não precisa reagir a tudo. A verdadeira liberdade não está em falar sem freio, mas em escolher quando vale a pena dizer algo. E quando o silêncio é a resposta mais sábia. Por isso, sempre que estiver confuso, ferido ou sobrecarregado, resista ao impulso de agir imediatamente. Fique quieto. Permita-se esse espaço. Porque a verdade que você tanto procura pode estar esperando apenas por um pouco de silêncio para ser ouvida. Há uma armadilha sutil na qual quase todos nós caímos em algum momento. A busca desesperada pelo encerramento. Queremos aquela última conversa, aquela explicação que nos traga paz, aquela despedida que finalmente nos permita virar a página. Parece justo, parece necessário, mas na verdade quase sempre é um veneno disfarçado de cura. Pense bem, se alguém realmente respeitasse você, você não precisaria implorar por encerramento. Essa pessoa, por consideração, teria lhe dado naturalmente uma resposta clara, um adeus digno, uma explicação honesta. O simples fato de você sentir que precisa exigir isso já mostra o quanto de poder você está entregando. O estoico entende isso e prefere algo muito mais forte: o silêncio. Epicteto disse. Essa frase aplicada aqui significa o seguinte: quando você para de correr atrás de explicações e começa a agir de acordo com seus próprios valores, você descobre que o verdadeiro encerramento não vem da boca do outro, mas da sua escolha de se afastar sem mais discussões. O problema de perseguir encerramento é que, na prática, você está dando a outra pessoa a chave da sua paz. É como dizer: eu só vou ficar bem quando você decidir me explicar
por que me feriu. Isso é autotraição, porque sua cura não pode depender do outro, depende apenas de você. E muitas vezes, quando você finalmente consegue arrancar uma explicação, ela não traz a paz que você imaginava. Pelo contrário, traz mais dor, mais frustração, mais dúvida. Veja o ciclo. Alguém lhe fere. Você exige respostas. A pessoa responde com evasivas, com frieza, ou simplesmente ignora. Você se sente ainda pior, insiste de novo, e o ciclo se repete. É como bater em uma porta fechada, esperando que, de repente, se transforme em passagem. Mas a verdade é simples. Se alguém quis se afastar, não há explicação que vá mudar isso. O silêncio é o único encerramento verdadeiro. E os estoicos entendiam que algumas feridas cicatrizam melhor quando não são cutucadas. Você não precisa escrever aquela longa mensagem. Não precisa ensaiar o discurso perfeito. Não precisa buscar o encerramento em quem nunca esteve realmente aberto. Seu silêncio já é o encerramento. Sua ausência já é a resposta. Sua decisão de não gastar mais energia é a verdadeira libertação. Quando você escolhe o silêncio, algo muda dentro de você. Você começa a aceitar que não é sua responsabilidade ensinar alguém a respeitar. Não é sua obrigação arrancar honestidade de quem já escolheu a mentira. Não é seu papel obrigar alguém a enxergar o seu valor. Você entende que esperar por uma conversa que nunca virá é apenas adiar sua própria paz. E é nesse momento que você retoma o poder. Você aprende que não precisa que o outro reconheça o seu valor. Você já reconhece. Não precisa que expliquem por que foram embora. A ausência deles já diz tudo. Não precisa implorar por uma despedida. Sua decisão de seguir em frente em silêncio é a despedida mais clara que existe. As palavras são poderosas, mas também são traiçoeiras. Com palavras, alguém pode prometer fidelidade e depois trair. Com palavras, podem pedir desculpas e no dia seguinte repetir o mesmo erro. Com palavras, podem encantar, manipular, convencer. Mas o silêncio não mente. O silêncio revela a verdade que as palavras tentam encobrir. Ralph Waldo Emerson dizia: "O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz." Quando você decide parar de se explicar, quando opta pelo silêncio, em vez de tentar se justificar, você cria espaço para observar. E é nesse espaço que a realidade aparece. Quem realmente respeita você vai sentir sua ausência e procurar o contato. Quem apenas usava você, desaparece. Quem manipulava vai se irritar porque perdeu o controle. O silêncio não exige confissões, não pede explicações. Ele simplesmente mostra quem é quem. Muitas vezes, somos enganados pelas palavras porque queremos acreditar nelas. Nos apegamos às promessas, aos pedidos de desculpas, às justificativas. Mas quando paramos de ouvir o que dizem e passamos a observar o que fazem, não há como fugir da verdade. O silêncio, nesse sentido, é o teste mais honesto de todos. E não se engane, esse processo dói. Às vezes, dói mais do que 1000 discussões, porque, enquanto alguém fala, você ainda pode se agarrar a uma esperança. Mas no silêncio, quando você observa a ausência de atitudes, não sobra espaço para ilusões. Você percebe, sem dúvida, quem realmente está ao seu lado e quem nunca esteve. Esse tipo de clareza é transformadora. Você deixa de precisar perguntar: será que se importam comigo? As ações já respondem. Você não precisa implorar: por favor, me explique por que me tratou assim. O comportamento repetido já trouxe a explicação. Você não precisa mais gastar energia tentando decifrar palavras confusas. O silêncio, a distância e o tempo revelam tudo com muito mais clareza. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você pratica esse silêncio observador, você também para de se enganar. Você começa a confiar menos no que quer ouvir e mais no que realmente acontece.
Para de valorizar promessas e passa a valorizar consistência. Para de se apegar a desculpas e passa a se apegar a padrões. Para de se iludir com o que dizem e passa a enxergar o que fazem. Esse é o olhar estoico. Ele não é frio, é lúcido. Não é sem emoção, é disciplinado emocionalmente. O estoico não se prende em longos diálogos, tentando arrancar verdades de quem não quer falar. Ele escolhe o silêncio, observa e permite que a realidade se revele sozinha. Então, da próxima vez que alguém tentar convencê-lo com palavras, não tenha pressa em acreditar. Espere, fique em silêncio, observe, porque o silêncio é o cenário perfeito onde as máscaras caem e a verdade aparece. Guerreiro estoico, chegamos ao fim desta jornada sobre o poder do silêncio. E talvez, depois de percorrer essas reflexões, você já tenha sentido a mudança acontecendo dentro de si. Uma mudança sutil, mas profunda. O silêncio deixou de parecer vazio e começou a ser visto como disciplina. Deixou de ser confundido com fraqueza e revelou-se como força. Deixou de ser interpretado como indiferença e passou a ser entendido como autocontrole e respeito próprio. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença. Presença de clareza, de autoconsciência, de dignidade. Ele é o lembrete diário de que você não precisa correr atrás de explicações para ser válido. Não precisa implorar por atenção para ser visto. Não precisa quebrar sua paz apenas para manter os outros confortáveis. O silêncio é a escolha de se respeitar acima de qualquer barulho. Quantas vezes ao longo da vida você já gastou energia tentando provar algo a quem não estava disposto a ver? Quantas vezes implorou por reconhecimento e saiu ainda mais vazio? Quantas vezes buscou encerramento em pessoas que nunca tiveram interesse em abrir-se de verdade? Todas essas situações ensinam uma lição dura, mas libertadora. A paz não vem de fora. A paz é construída dentro, e o silêncio é o solo onde essa paz cresce. Os grandes estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio enfrentava traições, guerras, perdas, responsabilidades quase impossíveis, e ainda assim encontrava refúgio no silêncio de suas próprias reflexões. Epicteto, mesmo tendo sido escravo, entendeu que a verdadeira liberdade não estava no controle do mundo, mas no controle de suas reações. Sêneca lembrava que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e que muito do nosso sofrimento nasce justamente dessa ânsia de querer explicações que nunca chegam. O silêncio, portanto, é mais do que uma postura, é um caminho. É a decisão consciente de não entregar sua paz nas mãos erradas. É a coragem de se retirar sem gritar, de se desapegar sem drama, de deixar que sua ausência ensine mais do que suas palavras poderiam ensinar. O silêncio é a recusa em se perder, tentando convencer os outros, e a escolha de se reencontrar em sua própria presença. Então, se existe uma afirmação que resume tudo o que foi dito até aqui, ela é esta: meu silêncio é minha palavra final e a minha mais poderosa. Não por orgulho, não por frieza, mas porque o silêncio é a voz do autocontrole, a linguagem da dignidade e a expressão mais pura da força estoica. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, lembre-se de fortalecer essa mensagem. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir e, mais importante, coloque em prática. Da próxima vez que sentir a tentação de se explicar demais, de implorar por atenção, de correr atrás do que já não faz sentido, pare. Respire. Escolha o silêncio, porque no fim das contas, o mundo pode até duvidar das suas palavras, mas nunca poderá negar a força do seu silêncio.